Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 250. Estamos chegando lá. Nós estamos meditando no tema Florescendo o Amor pela Vinda de Cristo, baseada na segunda carta do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos entrar então no terceiro capítulo, que ele fala exatamente sobre a vinda do Senhor e os seus significados. Hoje nós temos um dia de sol, o sol já apareceu, acho que vai ser quente hoje. E nós vamos então continuar falando a respeito então da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No terceiro capítulo ele fala sobre um outro personagem, né? Falamos sobre os falsos mestres, falamos sobre as vítimas, né? Dos falsos mestres, e hoje nós vamos falar então sobre um outro tipo de pessoa, que são os escarnecedores, né? Desde o versículo 1 até o versículo 7, nós vamos fazer a leitura então. Hoje nós vamos ficar do 1 ao 7, né? Por partes. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Então, ele está falando, é a segunda carta que ele escreve. Amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água, né? Se referindo ao dilúvio, como nós falamos anteriormente. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, ou guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição, então, dos homens ímpios. Então, nós vamos ficar apenas nesses 7 versículos. Então, depois de tratarmos dos falsos mestres e de suas vítimas, no capítulo 2, Pedro, então, volta a atenção agora para o surgimento dos escarnecedores dos últimos dias. Nesta carta, como na anterior, o apóstolo, então, começa incentivando novamente os leitores a se manterem firmes nas escrituras. Então, tudo o que você ver e ouvir está escrito aqui, né? Hoje, lendo esta carta, eu vejo como ela é atual, como nós estamos vendo essas coisas surgirem no meio, né, da humanidade. Mas Pedro continua com o seu objetivo, nos trazer à memória, nos lembrar, né, da vinda do nosso Senhor, e que essas são realmente o início das coisas. O versículo 2, os leitores, eles devem lembrar as predições dos santos profetas, né? Como ele havia falou dos profetas. Então, foram preditos pelos profetas do Senhor no Antigo Testamento, e hoje transmitido, então, pelo Senhor aos apóstolos, registrados no Novo Testamento. Então, em tempos de decadência, a Bíblia é a única proteção eficaz que nós temos. No versículo 3, de acordo com o testemunho tanto dos profetas quanto dos apóstolos, nos últimos dias, então, virão os escarnecedores que andam segundo as suas próprias paixões, né? Escarnecem sobre as coisas que são de Deus, sobre o padrão divino de Deus para a moral, para a vida do indivíduo. Então, os cristãos devem se lembrar disso. Em vez de ficarem perplexos com a negação dos arrogantes e suas blasfêmias contra Deus, contra os seus filhos, contra a sua palavra, contra os seus padrões, nós devemos considerar essas blasfêmias, esses escárnios, considerá-lo então como uma indicação clara de que o fim dos tempos se aproxima.
Então não adianta ficarmos indignados, nós devemos guardar na nossa memória e ter essa lembrança, né? Os escarnecedores seguem as suas próprias paixões, depois de rejeitarem o conhecimento de Deus, entregam-se destemidamente aos seus próprios apetites e defendem a permissividade sem nenhuma consideração pelo julgamento vindouro. No versículo 4, nós temos algo também importante, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles zombam principalmente da volta de Cristo. Então, aonde está essa promessa da sua vinda? Ou seja, aonde está o cumprimento dessas promessas? Mas o que eles se referem, então, quanto à volta de Cristo ou da sua vinda, do que eles estão falando? Eles referem-se à volta de Cristo para buscar os seus santos no arrebatamento, como descrito em Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 18. Nós temos ali então como vai ser o arrebatamento. Eu não vou ler, porque nós vamos estudar, se Deus quiser, na continuação dos nossos devocionais a respeito da vinda de Cristo, nós vamos estudar a carta de Tessalonicenses. Mas nós estamos aqui, então eles se referem àquilo que está escrito lá em Tessalonicenses 4, 13 a 18. Dificilmente esses zombadores têm algum conhecimento desta fase, né, inicial da vinda do Senhor. Os zombadores dizem, em outras palavras: vocês cristãos nos ameaçam com advertências acerca de um julgamento terrível sobre o mundo. Afirmam que Deus intervirá na história e castigará os perversos e destruirá a terra. Bobagem! Isso é bobagem. Não temos nada a temer. Assim é que falam os escarnecedores. Às vezes nem falam, mas eles arrasou em sua mente e também em seu coração. Podemos viver bem como bem entendemos. Não há nenhuma prova de que Deus intervirá na história. Por que devemos nós crer nisto? A sua conclusão sempre se baseia numa hipótese que não tem reflexão, irreflexiva. Diziam: desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, para eles, tudo tem uma explicação natural. Não percebem, aí é que está a questão. Eles não percebem que a sua própria zombaria, o seu próprio escárnio, é o próprio sinal de que aquilo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Nos últimos tempos, terão os escarnecedores e aqueles que zombam de Deus e de tudo aquilo que se chama Deus. Isso já é o próprio sinal de que aquilo que Deus falou na sua palavra, ele vai cumprir. Então, no versículo 5 nós temos aqui: porque deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Então, os escarnecedores ignoram deliberadamente de um acontecimento, o dilúvio. Houve uma ocasião em que Deus interveio na história humana com propósito específico de castigar a perversidade dos perversos. Se isso aconteceu uma vez, por que não aconteceria novamente? Então, esses homens são deliberadamente ignorantes. Eles são orgulhosos de serem instruídos, professam ter um raciocínio, racional. Deliberadamente eles esquecem que ao longo do tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu a água, e através da água, pela palavra de Deus. Os céus e a terra foram formados pela palavra de Deus. Ele falou e elas então vieram a existir. Pedro diz que a terra surgiu da água e através da água. Dificilmente o intelecto humano será capaz de entender algum dia toda a profundidade dessas afirmações. Nos versículos 6 e 7,
ele fala sobre que os céus e a terra estão sendo entesourados para o fogo, reservados então para o dia do juízo e a destruição. Mas em que tempo isso ocorrerá? Para o Senhor, diz Pedro, né, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que Deus, ele é eterno, não está, então, preso ao tempo, né? Ele é eterno. Não vive dentro do tempo Cronos, como nós vivemos, né? O tempo de Deus é o tempo Kairos, né? Da eternidade passada até a eternidade futura, eternidade presente. Mas nós vivemos fechados, né, no tempo Cronos. Mas Deus não está fechado pelo tempo. Então, afinal, o tempo é determinado pela relação do Sol com a Terra. E Deus não é limitado também por esta relação. Deus pode expandir um dia e fazer com que ele equivala a 1 milênio, ou pode comprimir 1 milênio, ou concentrar as suas... Então, o milênio até equivaler a um dia. Pode estender ou concentrar as suas atividades. Um fato que a vinda do Senhor, né, o dia, parece demorar, não indica que Deus é infiel à sua promessa, mas sim que ele é o quê? Como diz Pedro aqui, sabe por que ele não veio ainda? Porque ele é longânimo. Ele não quer que ninguém pereça antes que todos cheguem ao arrependimento. Então ele estende propositalmente o tempo da graça, para que as pessoas possam ter ampla oportunidade de serem salvas. Então nós estamos vivendo nesse tempo da graça por causa da longanimidade do nosso Deus. Não deixe passar este tempo da graça. Ela está batendo a sua porta. Abra a porta para ela entrar. Que Deus abençoe você. E amanhã nós estaremos, então, continuando, estudando sobre a vinda de Cristo. Que Deus abençoe você e pense a respeito disso que nós estamos meditando. Até amanhã com o nosso devocional Florescer.